TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, amigo assinante, estamos iniciando mais um programa Pela Ordem na sua TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e na sua TV aberta digital, 61.4 e 61.3, que é a TV Assembleia. A TV Assembleia também se assiste o nosso programa no canal 31.1. Eu quero iniciar o programa de hoje falando de uma coisa que é hoje o maior problema do nosso país, que é o ódio, que é a intolerância, que é o pré-julgamento e a condenação das pessoas antes mesmo delas serem julgadas. Isso tem transtornado a vida do país, tem transformado esse país que era conhecido como um país alegre e como um povo otimista num povo triste e um povo raivoso. E tudo isso como um pano de fundo, uma questão meramente politiqueira, de justiça ou de injustiça, que é preciso ser avaliado. Até que ponto a justiça faz justiça e até que ponto ela está promovendo a justiça. Até que ponto vale um país inteiro estar discutindo se o ex-presidente Lula é um preso político ou ele é um político preso. Nós precisamos discutir isso aqui. Tá certo? Eu vou iniciar essa discussão falando da intolerância que tem levado casos terríveis no Brasil. Nós tivemos o caso de um reitor da universidade, no ano passado, se não me engano, que se suicidou depois de uma investigação do Ministério Público. E eu acho que as pessoas precisam entender, principalmente nós que fazemos imprensa, né? Eu que tenho um blog, eu que faço aqui o programa Pela Ordem, e faço um programa de rádio, faço outro programa de televisão, nós precisamos e devemos ter uma postura de respeito ao cidadão. Porque o Ministério Público, ele denuncia, ele não julga e nem condena ninguém. E no Brasil, as denúncias estão virando condenações. Por exemplo, um jornal, hoje, abertamente o Jornal do Estado de Ceará, disse o seguinte: delegado é afastado por corrupção. A manchete correta seria: delegado é afastado por suspeita de corrupção denunciada pelo Ministério Público. Isso seria o correto. Logo depois, o próprio delegado tentou o suicídio, né? E graças a Deus não teve êxito, parece, e vai sair dessa sem sequelas. Mas para discutir isso, eu convidei meu companheiro Luiz Cláudio Barbosa, e esse programa eu vou dedicar a esse fato, né? Eu vou dedicar esse programa à postura da mídia, à postura da imprensa e da mídia como um todo, nesse processo de caça às bruxas e vive o Brasil hoje. Até que ponto a justiça brasileira, o processo de justiça no Brasil trouxe melhorias para a população? Até que ponto essa justiça é confiável? Nós temos questionamentos e nós iremos fazer aqui. Por que mudar um julgamento de um lugar para o outro? Quer dizer que em São Paulo a justiça é diferente de Curitiba? Tudo isso eu vou discutir aqui com o meu companheiro Luiz Carlos Barbosa, mas eu vou começar discutindo logo, Luiz. A gente já falou aqui, cara, sobre essa questão da intolerância nas redes sociais. Já discuti isso com você, mas não é só nas redes sociais. Hoje é nas redes sociais e alguns programas de televisão e programas de rádio, em que, além da intolerância normal, e o Brasil existe a questão política eleitoral esse ano no Brasil, que está exacerbando esse processo em todos os estados. Mas nós temos agora um problema mais sério. No lugar do Supremo Tribunal Federal tentar amenizar ou mediar esses conflitos, ele está aumentando a tensão. O próprio Supremo Tribunal Federal aumenta a tensão. A atitude que ele vem tomando esses dias vai aumentar a tensão. Os próprios ministros do Supremo já estão falando em pedir força nacional para proteger suas casas, né? O Ministério Público, os membros do Ministério Público Federal literalmente abriram guerra contra o Supremo. Quer dizer, era esperado, né? As medidas, promotores, juízes... A gente não sabe onde vai parar. Luiz, vamos começar com um caso emblemático. O Ministério Público, essa semana, ele investigou uma conversa de um delegado com um advogado. Ninguém sabe o conteúdo. Dessa conversa, pediram o afastamento do delegado por suspeição de corrupção, ter recebido
R$ 1.500. Que é o trâmite legal, né? Em qualquer investigação, o suspeito é afastado da função. Afastado depois chega... Como delegado, ele teria força para atrapalhar o processo. Mas a mídia condena, né, Luiz? Não, aí que está o X da questão. Esse é o grande problema, né? A mídia, o cara não é suspeito de ter feito isso, né? Ele passa a ser condenado por ter feito isso. Mas isso aí era para ter sido feito em sigilo. Não podia ter sido vazado para a imprensa. Pois é, esse é o nosso grande problema. As investigações devem ser feitas cada vez mais para chegar na verdade. Mas chegar na verdade com o veredito, o que é que interessa a você, a mim, um processo desse sem estar concluso? Vamos supor que depois, daqui 2 meses, se conclua o processo e se chegue ao entendimento que se o advogado propôs para que houvesse o entendimento para soltar o carro através da propina de R$ 1.500, vamos supor que isso fosse verdade, e não foi concretizado. Nem o carro foi solto e nem o delegado recebeu. Aí não concretizou o crime, não houve crime, e o delegado, se tivesse morrido, tentou o suicídio. Mas, Carlos, existe hoje uma... Essa é a questão, né, Luiz? Como você colocou. Investigar de forma sigilosa até chegar ao... Mas existe o linchamento virtual hoje. O que é esse linchamento virtual? E o Ministério Público sabe que existe. Sabe. E por que é que não tem o cuidado necessário que deveria? Vamos dar um exemplo aqui. Você tem 3 grandes jornais de circulação. Diário Nordeste, Jornal O Povo e Jornal Estado. E esses jornais eles têm seus blogs. O Diário Nordeste, o Povo e o Estado, para dar uma informação, eles sabem que são sujeitos ao quê? A um processo. Tem que dar as fontes, tem que dar as provas e tal. Mas o que acontece? O cara monta uma página de um blog inexistente, que é um blog fake, que o único intuito dele é disseminar notícias falsas. Essas notícias são disseminadas via WhatsApp, outros blogs replicam, na intenção de prejudicar, mesmo. Nós estamos assistindo muito isso no interior do Ceará. Principalmente contra vereadores, prefeitos, deputados. E você faz o blog, você bota notícia, você coloca a notícia na mídia, ela vai para a mídia, ela é replicada, não tem autoria, se fala, se produz. As notícias, imagine o que é que vai ser feito às vésperas da eleição. O cara compra um domínio lá na Rússia ou na Ásia e usa, tá entendendo? Isso é muito perigoso. Agora, a grande verdade é que... E além disso, Luiz, tem uma estrutura orquestrada também, né? Tem. Você vê que os candidatos e os grupos políticos em estados tem coisas orquestradas. Mas você... Eu estou vendo claramente aqui no Ceará, vamos falar aqui do Ceará. Tem aquela história da denúncia do Eunício, tem aquela história da denúncia contra o ex-governador Cid Gomes, né? E eu vi claramente essa semana que o Wesley Batista parece que aprofundou as denúncias, né? E aí puxaram a história de novo aqui, colocaram a história de novo no... O requentar. Requentaram a mesma história e a denúncia é a mesma. Aí o pessoal fala em Lava Jato, e não é Lava Jato, essa história não é da Petrobras, essa história aí que envolve os irmãos Batista, não é Lava Jato, né? Não tem nada a ver com Lava Jato. Lava Jato é especificamente em relação à Petrobras. Aos irmãos Wesley e Joesley, em relação a doações da JBS, né? E foi requentada aquela história, foi falar de novo, ao ponto do próprio ex-governador agora disse que o governador quer que faça uma cariação entre ele, né? E os delatores, para eles ter coragem de dizer na cara dele, do Fachin, se houve ou se não houve. Quer dizer, existe uma estrutura montada, né, para a destruição de candidaturas, mas principalmente, Luiz, destruição de reputação. De reputações. Né? A destruição de reputações, mediaticamente. E eu acho que essa história precisa ser discutida. No Brasil chegou ao extremo. Eu tenho obrigação como homem de imprensa, e o Luiz sabe disso, nos programas que ele me acompanha, ele sabe no rádio, no blog e na televisão. Eu tenho a obrigação de respeitar a reputação alheia, porque ninguém faz a reputação do dia para a noite. Mas ela pode ser destruída do dia para a noite de forma ilegal, de forma mentirosa, de forma
aquela frase antiga que se fala, depois que você rasga o travesseiro de penas, não tem mais jeito. É o que está se fazendo no Brasil hoje. Propague uma mentira 1000 vezes que ela se tornará verdade. Aí o mesmo país em que condena uma pessoa que está sendo investigada, condena e liquida. E como dizia no interior, enterra e bota até uma pá de cal em cima, para não nascer nada. Essa mesma imprensa é a mesma imprensa que insistentemente, as redes sociais e tudo, dizem que a justiça é mentirosa e que um condenado é inocente. É o caso do ex-presidente Lula. O que é que eu estou querendo dizer com isso? As coisas estão loucas, não dá para entender. Pode ser até que o Lula seja inocente. Por isso que eu estou querendo dizer o seguinte, que justiça é essa? Né? Já entrando para a justiça como o Luiz queria entrar, o Luiz falou a questão do acirramento provocado agora pelo Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal tomou a decisão essa semana que não era para ter sido tomado por uma segunda turma. Por uma turma, era para ter sido tomado pelo Pleno, mas a segunda turma resolveu que os dois processos que estavam em andamento na mão do Moro, do presidente Lula, não ficarão mais na mão do Moro, irão para São Paulo. Associação tanto dos Luiz, juízes... me dê só o histórico do processo. Lewandowski, Gilmar Mendes e Toffoli, não é Toffoli, contra foi Marco Aurélio e Edson Fachin. São 5. Pronto. São 5. Dos 5 votos da segunda turma, 3 votos a favor que os processos saíssem do juiz Moro e 2 votos... E as delações da Odebrecht não fossem computadas tanto no processo do retirado... Todas as delações que foram feitas pela Odebrecht, pelo Marcelo Odebrecht, pela equipe dele. Pela equipe dele não tem validade nenhuma. Fosse tirado do processo tanto do triplex, do sítio de Atibaia... Do triplex? Também. Não, do triplex não. Do triplex não foi julgado. Não, eles querem validar também o processo. Os relatos. Mas se sair do triplex, acabou. Exatamente, para diminuir a pena de Lula. Não, se sair do triplex, eles vão ter uns embargos infringentes. Exatamente. Né, que é justamente para discutir a questão processual, não é o mérito do crime, né? E aí eles estão alegando... Federico, o nosso telespectador... Você está querendo dizer que eles estão alegando aí que houve problema processual. Exatamente. Eles na querem... tomada de testemunha. Exatamente. O que está acontecendo? Que o juiz Moro julgou, não era para ter sido julgado, é isso? Existe na avaliação de alguns renomados juristas que a cúpula do Supremo Tribunal Federal, principalmente esses 3 que nós citamos, estão enciumados, chateados. Por quê? Porque eles não admitem que uma simples comarca consiga hoje ter uma dimensão maior do que o Supremo Tribunal Federal. Mérito do juiz Moro e da equipe dele e dos seus filhotes, né? Que acabou criando também uma operação Lava Jato muito eficaz no Rio de Janeiro e já também e lá em São Paulo também já começa a apresentar os resultados. Então o que está acontecendo na minha avaliação? Existe sim uma tentativa aberta de parar ou estancar a sangria hoje na classe política. Porque já está perto. Na classe política eu não sei não, mas no presidente Lula, claro. Porque, vamos lá, o processo do sítio de Atibaia que estava avançado o processo. Explica o telespectador diziam até que o processo do sítio de Atibaia, Atibaia é a cidade onde o presidente Lula tinha esse sítio, esse processo... As provas materiais estavam bem avançadas. Né? E do Instituto Lula, que, para que o assinante lembre, o Instituto Lula, o presidente Lula está sendo acusado de tanta construção como o terreno do presidente Lula, do Instituto, onde foi criado o Instituto Lula, foi via propina da Odebrecht. Tráfico de influência. Da Odebrecht. Então, os dois processos estavam adiantados. Pelo que o Luiz colocou aqui, tudo isso para. E vai iniciar, como dizia um amigo meu, do início, né? Então, esse processo vai para São Paulo e é iniciado lá em São Paulo do zero, né? E aí, irmão, só Deus sabe. Né? Então, as outras condenações que poderiam se somar a que já foi proferida ao ex-presidente Lula, não virão mais. Agora só falta soltá-lo, né, Luiz? Por favor. Só falta soltá-lo, né?
Exatamente o que a gente estava dizendo. Eu estou entrando no mérito, porque isso aqui, essa discussão não é importante para mim. Importante para mim é o que eu coloquei aqui, o que seria o programa, é se a justiça realmente é justa. Será que o juiz Moro está fazendo justiça? Será que o Brasil realmente está sendo passado a limpo? Eu acho que não. O que eu tenho visto, eu acho que não. Né? Nem de um lado, nem do outro. Tá aqui, ó. O juiz federal, ação e reação. O juiz federal Sérgio Moro decidiu que, por enquanto, a ação penal contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no caso do sítio de Atibaia, em São Paulo, deve prosseguir em Curitiba. A decisão desta quinta-feira é válida até o julgamento de exceção de incompetência implementada pela defesa do ex-presidente. O despacho se refere à manifestação de defesa de Lula no Ministério Público Federal do Paraná, sobre a retirada de Moro de trechos de delações de executivo da Odebrecht referente ao petista. Aquilo que o Lula falou, aquilo que o Luiz falou aqui, né? Há um enfrentamento agora. A medida foi tomada pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal nesta terça-feira passada, dia 24 de abril. O magistrado apontou como precipitada as manifestações. Os advogados de Lula pediram que fosse enviado imediatamente o processo para a Justiça Federal. Já o Ministério Público do Paraná protocolou manifestação na Justiça Federal do Paraná, apontando a decisão do Supremo Tribunal Federal como superficial, que não influencia no trabalho de Moro sobre as duas ações que correm contra Lula em Curitiba. Aí virou brega. Se a Justiça Federal de Curitiba não atendeu a decisão do Supremo Tribunal Federal, aí virou brega. E a Procuradoria-Geral da República apoia a medida do Moro? Aí virou brega. Aí o Brasil está no impasse. Aí nós criamos um imbróglio jurídico institucional. Aí o Estado Democrático de Direito vai por água abaixo e a gente não sabe onde vai parar esse país numa eleição. Carlinhos, nessa situação. O que eu quero dizer bem claro que o Supremo Tribunal Federal fez, e aí eu não peço reserva, não, eu vou dizer aqui, eu disse hoje em todos os locais, foi mostrar para o país que nesse país a justiça é marcada. Que a justiça, ela não julga em cima de parâmetros legais, concretos, em que o juiz se pega, não. Cada cabeça é uma sentença. Cada juiz tem a maneira dele de achar que é a pena. Por que tirar do Moro de Curitiba para o juiz de São Paulo? Por quê? A nossa Constituição não é a mesma? O nosso Código Penal não é o mesmo? Os julgamentos seriam similares? Ou um juiz pode protelar indefinidamente, pelo tempo que ele quiser, qualquer processo que tiver na mão dele? Pode? Pode. O Supremo Tribunal Federal, ele só está mostrando as vísceras da podridão da justiça brasileira. Carlinhos, só um instantinho, Luiz, é uma justiça de compadrio. É uma justiça que julga com foto. Né? É uma justiça que julga por lugar. Não é possível isso, cara. É muito ruim você ver isso. Eu que tenho um respeito muito grande, você que deve ter também, que eu fui criado por um homem e numa época em que justiça se cumpre, cara. Agora, do jeito que estão fazendo nesse país, a gente fica realmente preocupado com o rumo desse país. Eu tenho que ir para o intervalo, estão me avisando aqui, mas eu volto já, Luiz. Qual era a sua intervenção? Pode deixar aqui no ar para o próximo bloco? O Ministério Público Federal ficou ao lado do Moro. Pronto. Aí cria um maior problema, porque o Luiz está falando de quem? Da DOD, né? Está falando da Procuradora-Geral da República. E o Ministério Público Federal. Porque a representante do Ministério a Procuradora-Geral da República. Então a Procuradora-Geral da República está ao lado do juiz Moro em desobedecer a ordem do Supremo Tribunal Federal. Então, só Deus sabe onde é que vai parar isso daí. Eu vou para um rápido intervalo, não sai daí não, eu volto já. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Fortaleza. Bicicletar, ciclofaixas e ciclovias da Prefeitura. Exercícios mais saúde. Novas praças, areninhas e academias da Prefeitura.
Prevenção é saúde. Ecopontos, combate à dengue e prevenir acidentes no trânsito. Prefeitura e você, uma saúde melhor. É a gente que faz. Estamos de volta agora com o segundo bloco do nosso programa Pela Ordem, na sua TV Fortaleza, canal 61.4, na sua TV Assembleia, canal 61.3. Luiz, a gente, para terminar esse assunto, o Moro e o Ministério Público Federal disse que aí a desconsideração das decisões da segunda turma... As desconsiderações dos acordos de delação premiada da Odebrecht, esse depoimento sendo dispensado, não atrapalharia o processo. E praticamente disse que o Moro continua julgando com outras provas, o Moro diz ter, né? Quer dizer, não mexeria no caso do Tirpex, que já foi encerrado, já houve o julgamento primeira e segunda instância, e também agora do Atibaia e do Instituto Lula. Agora, só para fechar, nossa discussão aqui não é em cima do mérito da história do Lula, não. Nossa discussão aqui é a gente ver como faz o joguete. É por isso que quando, Luiz, o processo chega no Supremo, vai para onde diz assim, não, foi sorteio, aí caiu na mão do cara errado, ou então caiu na mão do cara certo, aí as pessoas duvidam de sorteio. Eles mesmos, Luiz, questionam o sorteio, né? Eles mesmos questionam o sorteio. Por quê? Por que se questiona o sorteio de juiz? Por que se questiona? Porque o juiz, eles julgam de acordo com a amizade e o interesse de cada um? É assim? É assim? Porque o que eu estou querendo, a discussão que eu estou querendo levantar, Luiz, e aí essa discussão tem que ser levantada pela imprensa, para que no futuro a justiça faça essa discussão, quem entende realmente, é essa hermenêutica. Essa história dessa hermenêutica usada para definir crime, Luiz. Porque não é possível que um juiz aqui inocente e outro ali condene de acordo com a comarca que ele está, cara. Você tem feito, o Carlos Frederico, uma cruzada midiática, principalmente no rádio, todo dia entre 9 e 10 horas da manhã, quando você fala dessa maneira equivocada que o judiciário, dependendo do juiz, do desembargador que pegue o processo, faz a sua leitura. É por isso que tem casos e denúncias de compra de liminar. Porque um desembargador sozinho pode dizer que um bandido é inocente. Como a justiça brasileira consegue dar esse grau de liberdade a um juiz de inocentar ou de trancafiar, condenar ou inocentar uma pessoa, é que eu não sei. Essa justiça que é baseada na justiça romana ou anglo-saxônica, eu não sei. O que eu sei é que nos outros países isso não acontece. Né? É por isso que aqui, Luiz, dizem que não é o crime, é você ter uma boa banca de advogado, né? Para pegar o processo, cair na câmara certa, na pessoa certa, né? É assim que é para ser? É assim que nós temos que acreditar que funciona a justiça brasileira? Esse assunto precisa ser discutido, porque se isso for assim, o resto tudo é besteira, né, Luiz? A grande verdade... Os políticos estão sendo julgados de acordo com a foto e o grau de influência de cada um. Se é assim? Concordo com você. É assim? Concordo com você. Por exemplo, vou te dar um exemplo para vocês aqui. Existiu hoje, todo mundo está revoltado, o Supremo Tribunal Federal, Luiz, porque o Supremo Tribunal Federal, depois de 2 anos, em que 79 políticos com fórum privilegiado foram denunciados, ele vai julgar agora no dia 15 de maio o primeiro, né? Não é isso? 15 de maio? O primeiro. 2 anos. 2 anos. Em 2 anos, o mesmo Supremo Tribunal Federal, quando era presidido por Joaquim Barbosa, julgou todos os envolvidos na questão do mensalão e condenou, Luiz. Foi menos de 2 anos, foi? Mais ou menos isso. Porque o Joaquim era relator e depois se tornou presidente. E coincidiu esse período. Mas isso mesmo. Isso mesmo. O que ponto nós queremos chegar aqui, um denominador comum? A grande verdade é que Moro tem uma noção simples e objetiva. Ele tem a opinião pública ao lado dele e tem a imprensa. Por isso que quando ele
faz esse questionamento, ele diz que não vai cumprir o que foi determinado no primeiro momento pela segunda turma, por quê, Carlos Frederico? Porque ele sabe que terá respaldo. E hoje o Supremo Tribunal Federal, mais que tente negar que não é influenciado pelos fatores externos, é sim. Luiz, e é assim. E aí é que tá, porque desacredita de tudo. A gente vê tanta coisa, a gente acredita aqui no Moro que ele está correto, e depois a gente pensa, tem aquela notícia da ligação da mulher dele, um PSDB, aí você tira o pé atrás, quem é como eu, né? Quem não tem visão partidária. Né? Aí depois você vê o Ministério Público Federal, os procuradores virando quase como super-homens midiáticos, né? Como era o Janot, muito midiático, sem se conter, declarações absurdas, sem necessidade. Até religiosa. Né? Até, quer dizer, virando super-heróis. São pessoas que a reserva e que a conduta ética não é que seja necessária, ela é primordial para que se faça justiça. Né? Aí você não sabe se acredita no Ministério Público, que quer prender todo mundo, ou no juiz Moro, que quer prender, ou nos que querem que soltem todo mundo, né? E tem uns aí que querem que soltem bandido, estão querendo que soltem bandido agora em todo canto, estão querendo... Luiz, sinceramente, a justiça brasileira, ela chegou numa situação, né, que a gente não sabe em que acreditar mais, Luiz. Sinceramente, eu mesmo, eu tenho... No início, quando a gente viu o processo da Lava Jato, Luiz, já discutiu isso aqui, a gente, rapaz, pela primeira vez vamos passar esse país a limpo. Mas eu não tenho mais essa visão, não sei se você concorda comigo. Se dá para a gente acreditar realmente está passando a limpo, ou se essas decisões têm endereço, tem foto, tem número de telefone, tem tudo, né? A favor e contra. A grande verdade é que tanto existe uma crise profunda no Executivo, no Legislativo. Nós acreditávamos que o Judiciário iria intermediar e tentar tirar o país dessa crise aguda de governabilidade. Ele está aprofundando? Ele não só está aprofundando, como aí também está faltando uma peça-chave forte hoje no Supremo, que não é representada pela Carmen Lúcia. Carmen Lúcia não representa essa peça forte. Ela não consegue botar ordem na casa, né, Luiz? Não consegue. Eu acho que... E o outro por exemplo, lado... a discussão da tentativa de, a todo instante, de rever a questão do julgamento de segunda instância, poxa vida, parece que o Supremo não tem mais nada para julgar. Só essa discussão, qualquer coisa é colocado em pauta, a primeira coisa que vem à tona é a discussão de rever... Foi aquilo que eu falei no início aqui, né? A história é só a prisão do Lula. Se ele é um preso político ou é um político preso. Se for um preso político, então toda a justiça brasileira errou. Inclusive a prisão em segunda instância. Sem dúvida. Se ele é um político preso, a justiça brasileira está fazendo justiça. E nós estamos entre essas duas discussões. No seu blog você faz um texto específico. Está lá, blog do casferico.blogspot.com, está lá. O Brasil entre o preso político e o político preso. Porque uma turma aí do Bolsonaro acha que o Lula é um político preso. A turma que é mais à esquerda acha que o Lula é um preso político. E o que é que acontece? O Brasil não tem plataforma para resolver os graves problemas de educação, de saúde, segurança pública, que a gente está à mercê da bandidagem e do crime organizado. Nós não temos pauta de nada disso. A pauta é essa. Nós vamos para a eleição de 2018, o país mergulhado nas maiores crises de desemprego da história, com 13 milhões de desempregados, a população sem ter direito a uma vacina, a vacina chegando nos postos depois que as pessoas estão morrendo, né? Um país sem planejamento, um país sem respeito ao cidadão que não recebe nada dos impostos que ele paga, só entrega, não recebe nada, e a plataforma é a discussão se o Lula é um político preso ou é um preso político. E essa plataforma não está indo para a campanha, cara. Uma plataforma sem sentido, né, cara? Para você ter ideia, os outros candidatos que não são do PT são praticamente levados à discussão. A Marina, que não é do PT, esteve com... Jovem Pan. Depois teve com o Datena, e a grande pergunta que está nas mídias sociais é se ela acha que o Lula é um preso político ou um político preso. Álvaro Dias também sofre o mesmo processo. O Ciro Gomes
Toda entrevista que dá, em vez de se falar dos problemas do Brasil, pergunto para ele o que é que ele acha se o Lula é um preso político ou um político preso. Eu vou um pouco mais longe. Um dos poucos políticos que tem tentado dialogar com o mercado financeiro. Você tem uma ideia? A semana que passou, ele teve um encontro com nada mais, nada menos do que 2 economistas renomados, como Luiz Carlos Bresser Pereira e Delfim Neto, com a presença também do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Quer dizer, no bate-papo que eles tiveram e que eles depois passaram para a imprensa se preocupa muito mais se ali foi fechado uma aliança política entre ele e Fernando Haddad, se preocupa muito mais se o Ciro ainda vai prestar condolências ao Lula na prisão. Quer dizer, você vê, há uma desvirtuação do debate, né? Não se discute o que foi falado da lei de economia, qual foi a plataforma que poderia ser usada para tirar o Brasil da crise. Nós temos problemas sociais gritantes. Gravíssimos. Gritantes. O Brasil tem uma quantidade de hoje de moradores de rua que não é normal. E viciado de crack. Não é normal. E viciado de crack. Pois é, esses dois, essas confluentes, são juntos. A maioria quase a totalidade dos moradores de rua são dependentes químicos. Portadores de doenças sexualmente transmissíveis, boa parte delas já com AIDS. Quer dizer, é uma epidemia que tem... É uma chaga social terrível e parece que não acontece porque a discussão no Brasil é outra. A discussão no Brasil é ódio, a intolerância. A gente não consegue mais... Olha, pessoal, isso é tão sério. Escutar a voz do outro. Você não consegue mais ouvir o que o outro quer dizer. Existem familiares e se intrigam. Familiares, cunhados, irmãos se intrigam por conta de visão política. Nas empresas, nas repartições, as discussões que antes eram de futebol, brincadeira, hoje são acirradíssimas na questão política partidária. E agora vai aumentar, né? Antônio Palocci literalmente vai assinar a delação premiada. Pois é, a grande novidade dessa semana... Que se encerrou, né? É a delação do Antônio Palocci, porque o Antônio Palocci, ele não tinha contato com agentes políticos. Esse é o... E a delação dele faz muito tempo e ela é falada, né, Luiz? E não sei por que ela não foi homologada. Demorou. Ela demorou. E ainda não foi homologada. Por isso que ela não foi divulgada. Mas os contatos do senhor Antônio Palocci eram principalmente com grandes empresários e banqueiros, Luiz. Palocci... E figuras da justiça. E Palocci não é um homem comum. Era um homem que chegava no gabinete do Lula, tanto quando o mesmo era presidente ou no Instituto Lula, e abria a porta e entrava. E conversava tete a tete. Ele tinha carta branca. Então a grande estrutura que bancava, o esquema que bancava toda a estrutura de poder do governo... Caixa 2. Era comandada pelo Palocci. Né? Uma parte era por ele, outra Zé Disseu, mas depois o Zé Disseu foi preso, depois aconteceu isso aqui, ficou na mão do italiano. Né? Era o Zé Disseu e ele que fazia o início do primeiro mandato, depois ficou na mão do italiano. Né? Uma parte do telespectador talvez não esteja lembrado, mas no primeiro mandato de Lula, Palocci era o todo-poderoso ministro da Fazenda. Depois disso houve um problema dele com um vigia houve uma denúncia. Então, a denúncia, ele acabou tendo que renunciar ao ministério, se elegeu deputado federal, tá entendendo? Mas continuou atuando, e em 2010 ele foi um dos responsáveis pela campanha de Dilma Rousseff. Foi para a Casa Civil, mas teve que renunciar porque começaram a questionar o patrimônio dele. Quer dizer, coisas que... Se afastou de novo, aí ficou sendo italiano nos bastidores. E ele queria fazer essa delação há um tempo, ela não foi homologada, mas agora foi. Em depoimento com o próprio Sérgio Moro, o Sérgio Moro questiona o que ele queria dizer. Ele disse, olha, eu vou falar aqui por livre e espontânea vontade. Pronto. Ali ele já começou a dar sinais que queria fazer a delação.
O primeiro depoimento dele, um Moro, é bom tu ter lembrado isso, Luiz, o primeiro depoimento dele, um Moro, ele falou que o juiz Moro disse que ele era muito arrogante. No primeiro depoimento. No segundo, que ele foi mais maleável, justamente para que ele, sem... Igual o Marcos Valério fez, né? Uhum. Marcos Valério fez a mesma coisa em relação àquela história daquela chantagem do Celso Daniel, daquele tempo, né? Do Celso Daniel, que ainda essa história também está para ser apurada ainda também, né? É um cadáver que nunca foi enterrado, né, Carlos Frederico? Está fedendo até hoje. Está fedendo até hoje. Pois é, são momentos que vão trazer, estão trazendo e vão trazer muito mais tensão ainda, Luiz, para as eleições presidenciais, né? Porque dessa denúncia que nós estamos falando aqui, dessa delação premiada, se for homologada, ela pode cair no meio dessa eleição como um furacão, né? Ela já é um furacão. E outra coisa, ela atinge o PSDB, viu? Ela atinge o PSDB porque havia relações, tá entendendo? Com alguns governadores do PSDB e o governo federal. Quer dizer, na realidade, né, Carlos Frederico, a classe política como um todo é contaminada, né? Não é à toa que o cidadão eleitor brasileiro está atrás de alguém que venha de fora do mundo da política. Mas eu acho que a gente vai discutir mais no terceiro bloco esse assunto, né, Carlos Frederico? Tem uma declaração do Ciro Nova que, chamando o Cunha de marginal, que jamais o derrubaria, como derrubou a Dilma, né? Mas o Ciro Gomes e o Cid Gomes tem uma certa razão, viu? Há 3 anos atrás, ambos já diziam, né? E isso é uma quadrilha, né? Com o PMDB, que agora é MDB. Na realidade, a primeira pessoa que falou isso, antes do Joesley, que era a quadrilha, foi o Ciro. Né? Falou do Michel Temer quando assumiu a presidência. O Ciro numa entrevista a uma revista e o Cid numa tribuna do Congresso. O Cid ao Michel e o Ciro na tribuna do Congresso, apontando o Cid dedo. na tribuna do Congresso. Apontando o dedo para o ex-presidente Eduardo Cunha. Eu vou para um rápido intervalo e volto já falando outras pesquisas que houve aí, inclusive estados importantes da federação, em que a situação do PSDB e do Alckmin, cada dia que passa é pior. Já tem até uma costura aí para mudar o nome do Alckmin, o PSDB apoiar o PMDB. Essa discussão você vai saber agora no terceiro e último bloco, quando a gente voltar do intervalo. É um instante só, a gente volta já. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Fortaleza. Bicicletar, ciclofaixas e ciclovias da Prefeitura. Exercícios mais saúde. Novas praças, areninhas e academias da Prefeitura. Prevenção é saúde. Ecopontos. Combate à dengue e prevenir acidentes no trânsito. Prefeitura e você, uma saúde melhor. É a gente que faz. Investir no social é a melhor forma da Prefeitura ajudar na segurança de Fortaleza. Amplia o tempo integral com a reforma de escolas, Rede Cuca e novas escolas modelo. Faz novas areninhas e criou a primeira célula de proteção comunitária. A Prefeitura colabora na segurança com a Guarda Municipal e também com nova iluminação. Eu me sinto segura e protegida em deixar os meus filhos na creche da Prefeitura. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor. É a gente que faz. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Pela Ordem, na sua TV Fortaleza, canal 61.4, e na sua TV Assembleia, canal 61.3. Eu
deixei o bloco final para a gente falar das candidaturas a presidente. Estão no meio dessa loucura que está o país, né? Com tanta denúncia, com tanta coisa errada, tanta prisão. Essa semana agora mesmo houve uma outra ação da Polícia Federal envolvendo deputados e senadores. O ex-senador Ciro Nogueira foi acusado de ter recebido mais uma mala, mais uma mala apareceu agora do Joelhos Batista, no valor de R$500 mil. O Ciro Nogueira, que é presidente do PP. Segundo maior partido do Congresso. Segundo maior partido de bancada de apoio à base aliada do governo federal. É o segundo partido hoje. É o segundo partido do PP. É porque perdeu muita gente, né, Luiz? Não, ele só ganhou. Não, ele perdeu nessa última agora. Né? Não, ele só ganhou. Depois do caso da Petrobras, não? Não, ele só ganhou. Foi o partido que mais cresceu. Eu não sabia. Eu pensava que tinha ganho o DEM, não era o PP, não. Pois é. Mas você tá dizendo, era o PP, então pronto. Eu pensava que o PP tinha pedido. Mas não vou discutir com o Luiz, não, que ele sabe mais do que eu. Mas deixa eu dizer uma coisa, muito mais do que eu, né? Ele sabe com certeza, mas muito mais do que eu. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. O grande problema agora é que o Brasil está no ano de eleição. Nós temos candidaturas a presidentes, e essa história do Lula preso e Lula solto, do Lula preso político ou político preso, está influenciando nas candidaturas. O centro está dividido. Quem é o centro? É o PSDB, é o PMDB, né? O PSDB de centro-direita, o PMDB também de centro-direita. Está dividido. E os partidos que circundam, que são satélites deles, também estão divididos. Parece que foi feito um acordo, ou estão tentando um acordo, estão costurando um acordo, entre o senhor Michel Temer com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, envolvendo o Meirelles, que se filiou ao PMDB, e tentando salvar a candidatura do Alckmin, que está de mal a pior. É mais ou menos isso, Luiz? Eu acredito que você resumiu muito bem. Michel Temer não é José Sarney de 1989. Não vai morrer em pé igual vela. Não. O Ulisses Guimarães, que era o candidato a presidente pelo PMDB em 89, não aceitou o apoio de José Sarney e nem o apoio da máquina federal. Tanto que o José Sarney, quando ele dá as entrevistas, ele disse que ficou muito chateado, porque ele sabia que se tivesse usado a máquina federal, ele tinha colocado o Ulisses Guimarães com certeza no segundo turno. Não tinha ganhado a eleição. O Ulisses Guimarães, ele tinha um pensamento muito puro, né? De fazer política. Diferente do que estão agora Sarney, os novos atores. Do que o Sarney entende por política, né? O Ulisses achou que um governo desgastado, cheio de problemas, papapá e tal, cheio de denúncia, o atrapalharia. E o que atrapalhou o Ulisses foi falta de estrutura. Sem dúvida. Então, Carlos Frederico, Michel Temer, quando ele receber as últimas pesquisas, existe um fator novo, existe um novo ator social, que é o crescimento repentino de Joaquim Barbosa. Porque Joaquim Barbosa, na compreensão do homem simples ou do membro da classe média tradicional, é um cara que tem similaridade com a figura do juiz Moro. Por isso que uma parte desse eleitorado está se deslocando para ele. Tu já pensou se o juiz Moro resolvesse ser candidato, Luiz? Aí acabava a eleição, né? Mas quem é o similar dele? É o Joaquim Barbosa. Então, o que foi a primeira vez, né, que na história política desse país a gente viu o braço da justiça chegar em pessoas muito poderosas, né? Chegou no Zé Disseu, bicho. O Zé Disseu é o chefe da Casa Civil, né? Sem dúvida. Respingou no próprio Lula. O Lula só não caiu naquele processo, ele criou um comitê de crise que conseguiu conduzir aquele processo. Mas no julgamento ele foi atingido. Mas várias pessoas foram presas ao redor dele. E jamais se imaginou que poderia ser preso. Então, presidente de partidos. Por isso que você faz essa similaridade. Com o juiz Moro. Então, porque não existe uma explicação lógica para um crescimento tão repentino e tão forte de Joaquim Barbosa. Não existe. O brasileiro querendo ver justiça, né? Ver justiça. Aí vê na figura de um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. No outside da política. Que como eu disse aqui, ele mudou a história de um tribunal. O tribunal que era conhecido pela impunidade passou a ser um local temido ao ponto de um deputado federal renunciar para ir para a primeira instância, para não ser preso, que foi o caso do Eduardo Azevedo. Do Eduardo Azeredo. Ex-presidente do PSDB e ex-governador de Minas Gerais, que renunciou para não ficar na mão do Supremo, porque sabia que no Supremo é ali que certa a sua condenação em prisão. Carlos, o que aconteceu?
Michel Temer recebeu a visita do ex-prefeito de São Paulo, João Dória, que no fundo nutre ser candidato a presidente. Ele quer tirar a vaga de Geraldo Alckmin. Isso aí é muito notório, existe uma briga interna. Desde o início, né? Desde o início. Quando o Geraldo Alckmin estava melhor ainda. Sem dúvida. No início do ano, no final do ano passado, a criatura já atraía o criador, né? Mas Michel Temer, como eu bem finalizei, ele não é José Sarney de 89, que não vai assistir de camarote, ver o candidato do seu partido naufragar. No caso, na época, era Ulisses Guimarães. Michel Temer vai tentar se aproximar de Geraldo Alckmin. Eu acho que vai tentar influenciar até que o Geraldo abra espaço para o João Dória. Não conseguindo, ele vai tentar influenciar que ele coloque um vice de sua confiança, que sem dúvida é Henrique Meirelles. O que é que acontece? Ele acredita que PMDB, PSDB, PP, PSD, é isso aí mesmo. PR, PTB e outros partidos, os partidos da base. Eles vão ter quase que 60% do tempo de televisão e rádio. E vão ter também fundo partidário e fundo eleitoral. Do outro lado, o próprio Lula, preso esses dias da carceragem de Curitiba, disse: eu acho que o PT precisa procurar o seu caminho independente de mim. Coincidiu a fala dele no encontro de Ciro e Fernando Haddad sobre a supervisão de Delfim Neto e Luiz Carlos Braz Pereira, esses dois que eu citei, economistas de renome. O que acontece? O fator Joaquim Barbosa, querendo ou não, independente de ele se tornar um candidato mais competitivo lá na frente, ele já mudou tanto o bloco mais conservador, o chamado bloco neoliberal, que é liderado pelo PMDB e o PSDB, como também mudou a discussão interna do bloco progressista, que é liderado pelo PT e o PDT. Agora, além dessa questão aí do centro, tem a questão da esquerda, né? O centro está se reorganizando por conta do PSB, mas o PSB não acompanha o PT e nem o PDT. Então, no mínimo, nós teremos o que se espera agora, porque o centro estava dividido. Se reunir, faz uma candidatura forte. Né? No caso, você está falando do centro progressista. Não, a centro-direita. Centro-direita. Que é PMDB, PSDB e tal. Porque na direita está o Bolsonaro. Né? Aí tem o PSB, que é o partido de esquerda. Que não vai se juntar... E centro-esquerda que não se junta nem PT, a Ciro, nem a Lula. Nem a Lula. Aonde pode ter união é a união de Ciro e Lula, né? E aí pode chegar até o PCdoB. Insiste, o que você quer dizer? A Manuela Dávila. O que você quer dizer? A gente está clareando, Luiz. Deixa eu só lhe interromper. O que você quer dizer? O antigo polo do PSDB, agora vai ser PSDB e PMDB. O antigo polo, que era liderado pelo PT e seus aliados quando estavam no governo, agora vai ser liderado por Lula e Ciro. E surge a terceira via, que está na figura de Joaquim Barbosa, que está atraindo pequenos e médios partidos, entre eles o Podemos de Álvaro Dias, e já setores da rede que defende que Marine apoie Joaquim Barbosa. Pois é. Então, para você ter ideia, são 14 candidatos, a gente está tentando aqui resumir algumas forças, né? As forças principais. Joaquim Barbosa apareceu aqui com 8 pontos percentuais, o Alckmin e tinha 5, somando um 2 aí dos outros atores aí do PMDB, né? Do DEM. Um do Meirelles, um do DEM, iria somando mais 2 e ficar com 7, aí estão se igualando. O Ciro, que tem 5, 8, está vendo a possibilidade de sonhar com o apoio do PT, né? E ainda tem a Marina aqui no meio, né? Que está tentando ver se une com a rede, né? Não, ela é da rede, mas está tendo a rede não, com o PSOL... Outros partidos. E outros partidos, né? E tem a Manuela Dávila aqui também, que pode se unir com o Ciro, né? Deverá marchar junto com... E na ponta aqui do lado direito está o Bolsonaro, 17%. Então, nós temos aqui 5 candidaturas que diminuiria muito, né, Luiz? Se pegar Ciro e Haddad aqui, tirar o Lula e a Dávila, ficaria só uma, né? Seria 3 e viraria uma. O PMDB que teriam
e o PSDB... Eliminava 3 ou 4 candidaturas. 3, ficaria só uma. Né? O próprio Joaquim Barbosa, com certeza, traria o Podemos de Álvaro Dias para próximo dele. Pronto, aqui seria 2, seria mais uma. Então, esses movimentos em que um se fortalece, pode levar a União para outro se fortalecerem para ir para o enfrentamento realmente com condições, né, Luiz? Sem dúvida. De chegar lá. E Carlos Frederico, querendo ou não, quando houver essa rearrumação do cenário político, o que é que vai acontecer? Eu acho que cada vez mais Jair Messias Bolsonaro vai ter dificuldades. Porque o grande problema é esse. O discurso do Bolsonaro, uma parte é absorvida por Joaquim Barbosa. O Bolsonaro tem um percentual muito fiel, muito sólido, e a gente discutiu isso aqui até na eleição passada, Luiz, ou na eleição passada. Nos programas passados. Nos programas passados, quando eu fiquei impressionado que o percentual dele de espontânea é muito próximo do percentual da estimulada. Do Lula. Não, da estimulada. Ele tem, eu supor, se ele tem 17 pontos... 12 a 13%. Ele tem 17 pontos na estimulada, que é a estimulada. Você fazer a pergunta, se os candidatos fossem esse, você sugere o candidato, aí você diz. E você votaria em quem? Na espontânea. Que é espontânea. Você tem que lembrar de dizer o nome. É 12 pontos. Para 17 é muito próximo. Quer dizer, ele tem uma base sólida. Ele tem um eleitor, né, calcificado, né, já definido, né? Mas ele já detectou que tem uma parte já caminhando para o Joaquim Barbosa. Que é a classe que é o moderado, tradicional. E tem medo dele, né? O Joaquim média. Barbosa tem uma coisa muito interessante. O brasileiro, metade da população brasileira é negra, Luiz. Uma grande parcela. Grande parcela. E o Joaquim Barbosa é negro. No Brasil, a igualdade racial é uma coisa muito discutida, você sabe disso, não? E precisa melhorar. E o Joaquim Barbosa tem uma coisa muito do cara que saiu de baixo e conseguiu chegar lá. E tem uma outra história dele também que é muito forte, que o Delfim Neto nessa reunião colocou. Ele encara aquele Brasil que, através dos estudos, deu certo. E aí você bota mais um fator em cima disso aí, que é importante a gente colocar. De novo, a gente discute a questão, volta de novo a questão da intolerância, da mídia, né, que o Joaquim Barbosa representa também, né? É uma luta contra a discriminação, né, a igualdade e tal, que está sendo... E aí ele pega uma bandeira mais da esquerda, né, também. Na realidade, ele é muito inteligente. Ele está deixando que o PSB se entusiasme com a candidatura dele. Ele já deu uma entrevista durante essa semana que é contra as políticas ultraliberais ou neoliberais do atual governo Michel Temer e acha que o Estado tem que intervir para ajudar as camadas mais pobres. Quer dizer, ele manda um recado de agrado ao Partido Socialista Brasileiro. E, ao mesmo tempo, ele fica parado. Por quê? Porque essa ação de enfrentamento do juiz Moro com o Supremo Tribunal Federal, o beneficiado é ele. Porque ele acaba se tornando aquilo que eu te falei, na imaginação do brasileiro, aquele que poderia ser o Moro candidato a presidente da República. Ele transcende, né? A eleição dele, a candidatura dele, dá ao eleitor a possibilidade do eleitor ter na figura do Joaquim Barbosa, como o Luiz está querendo dizer, o cara que vai fazer justiça. O Moro. É o Moro. É o segundo Moro presidente. É uma candidatura que você pode dizer com a essência do Sérgio Moro. E a gente seria o nosso Barack Obama, né? Que interessante. O nosso Barack Obama. Nos Estados Unidos, o primeiro presidente negro americano foi o Barack Obama, e do partido mais socialista. Mais à esquerda, o democrata. E aqui no Brasil, o Partido Socialista seria o primeiro presidente negro brasileiro, né? E o primeiro presidente socialista. Socialista também. Luiz, interessante. Obrigado. Eu que lhe agradeço, Carlos. Obrigado, irmão, pela vinda aqui. Muita coisa para discutir, infelizmente o tempo acabou, mas eu agradeço a você, o carinho e a audiência semanal do programa Pela Ordem, que já está no ar aí há mais de 7 anos, graças à sua audiência. Obrigado pela audiência. Eu volto na próxima semana, se Deus quiser. Até lá. TV Fortaleza.
a emissora da Casa do Povo.